te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, no versículo 27 a 33. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizei os homens que eu sou, quem eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente que falasse a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia desses últimos dias, né, desse tempo comum, nós estamos caminhando no Evangelho de São Marcos. E o Evangelho de São Marcos, tirando alguns dias de solenidade, sempre está nos conduzindo às obras de Jesus. Jesus que curou lá a sogra do Pedro e foi, né, expulsando demônios, que foi curando os paralíticos, leprosos e assim por diante, né? E até a cura ontem mesmo do cego, abriu os ouvidos dos surdos. Então o Evangelho de São Marcos, até no capítulo 8, vem nos apresentando essas grandes obras de Jesus, através libertando o seu povo, trazendo ao seu povo uma compreensão da sua divindade, do seu poder messiânico. E então Jesus, ele nesse caminho, né, litúrgico que nós estamos passando, aí apresenta esse evangelho que Jesus estava com seus discípulos. E eles iam lá para esse povoado de Cesareia de Filipe,
E Jesus no caminho perguntou aos discípulos, por quê? Porque eles tinham experimentado tantas coisas junto com Jesus. Então ele perguntou o que o povo achava dele. Aí uns diz que ele era João Batista na compreensão do povo, Elias, alguns dos profetas, Jeremias e assim por diante. E aí Pedro sempre se apresenta, né, como aquele que tem uma capacidade de compreender as coisas de uma forma correta e também muitas vezes cheio de fracasso, né? O Pedro é bem parecido conosco, né? Uma hora lá no céu, outra hora lá embaixo. E aí Pedro então ele fala, olha, tu és o Messias. E aí Jesus, como não tinha chegado a hora ainda de se proclamar, ele falou, então vocês ficam quietinhos, porque a minha vida ela tem um processo de entrega total. Eu preciso passar por algumas coisas, mas ainda não é o momento. Mas eu vou passar por isso, eu vou ser perseguido, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Ele apresentou o sofrimento, mas apresentou também a glória. Só que Pedro, ele só olhou para aquilo que era dificuldade, né? Aquilo, né, que Jesus ia com tanta bondade, né, que ele não, acho que no coração do Pedro, fala, mas não pode ficar sem esse mestre, né, que nos conduz. Não, ele não pode morrer, né? Ele não está nem importando muito com a ressurreição, porque ele não queria ficar sem Jesus. E aí então ele pegou e se sentiu com autoridade, né? Ele fala que era o Messias, mas ele queria mandar no Messias, porque tanto que ele tirou Jesus à parte para repreendê-lo. E aí deve o Pedro ter falado com aquele jeitão dele, né? E deve ter irritado bem Jesus, porque ele estava falando uma coisa e depois contradizendo aquilo que falou. E aí ele falou para Pedro, sai daqui que tu és um demônio, porque tu não pensa como Deus e sim como homem. A primeira resposta de Pedro era de quem pensava como Deus. Quando Jesus apresenta os sofrimentos e as dificuldades, Pedro não compreende. Talvez somos nós assim também, amados. Nós proclamamos esse Deus. Na hora que as coisas estão tudo bom, a hora que Ele está cuidando de nós, a hora que nós vê as coisas tudo bem feitas, né? As coisas florindo. E nós então reconhecemos o seu messianismo, a sua beleza de um Deus que cuida de nós. Na hora que apresenta o sofrimento, a nossa visão de Deus ela é um pouco diferente ou muito diferente. E aí então os nossos pensamentos já não se tornam mais divinos, mas muito humano. E quando os nossos pensamentos são muito humanos, nós só olhamos para a humanidade, não para a divindade de Jesus. E Jesus, ele faz essa pergunta, e hoje ele faz para nós essa pergunta. Na verdade, ele sabe quem ele é. Ele só queria saber a resposta. Então, por isso que ele pergunta para ver qual é a nossa compreensão. Então, hoje, Jesus também pergunta para nós, e para você, quem que eu sou? Eu sou esse Deus aonde você espera todas as obras, milagres e prodígio? Ou sou esse Deus que preciso abraçar uma cruz e você junto comigo vai abraçá-la também? Então, qual é a nossa resposta? Qual é o Deus que nós compreendemos? Quem é Jesus? Jesus é o Messias. Jesus é o escolhido de Deus. Jesus é o ungido do Pai. Mas esse Jesus é um Deus de cruz. Sem cruz não tem Cristo. E sem a nossa entrega de vida também, nós não o glorificamos, porque nós glorificamos Ele só na hora que as coisas estão tudo bem, que Ele está resolvendo as nossas maganhas, ou a hora que nós precisamos desafiar a nossa natureza humana. Então, qual é a nossa resposta? O que nós pensamos desse Deus? O que nós desejamos desse Deus? De que forma eu estou à disposição para servi-lo? Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe,
te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.